Hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que é o câncer coloretal. O câncer coloretal, ele surge a partir do crescimento de células descontroladamente da região do sistema digestivo conhecido como cólon e o reto, que é a parte mais final do nosso sistema digestivo. Essas células, elas crescem a partir do revestimento interno do cólon e do reto, ou seja, da região da mucosa do cólon e do reto. E o principal tipo de tumor é o adenocarcinoma. Na maioria das vezes, os sintomas dessa doença, eles aparecem quando já há um crescimento de células, que já existe um tumor, já em crescimento, e muitas vezes só nas fases mais avançadas e que o tumor é identificado. E quais são os principais sintomas do câncer coloretal? Como é que a gente vai conseguir sentir ou saber que pode estar com essa doença? Bom, inicialmente é importante que a gente esclareça que os sintomas e os sinais do câncer coloretal, muitas vezes, eles podem somente aparecer quando o tumor já tem um crescimento maior, ou seja, quando ele já está num estágio um pouco mais avançado. E é o menor sinal de que você pode ter algum desses sintomas, você precisa procurar ajuda, porque um diagnóstico precoce faz toda a diferença no diagnóstico e no tratamento dessa doença. Os principais sintomas e sinais dessa doença são o sangramento nas fezes, a alteração do ritmo intestinal, alteração do hábito intestinal, principalmente a alternância de períodos de diarreia e de constipação, ou seja, de prisão de ventre. Tá? Outro sintoma importante, que é a presença de dor abdominal. Mais um sintoma importante, o afilamento das fezes. As fezes começam a se tornar mais finas. Tá? Além disso, anemia, o sangramento, como eu já falei, a fraqueza e a perda de peso. E será que dá para a gente prevenir ou a gente se precaver desse câncer? Ou o que a gente pode fazer para tentar evitar ou diagnosticar esse tipo de câncer numa situação mais precoce, numa situação mais inicial? O que a gente pode fazer? Na maioria das vezes, o câncer coloretal, ele se origina através de pólipos que surgem no cólon, no intestino grosso e no reto. E na maioria das vezes esses pólipos, eles são benignos e eles começam a produzir células malignas e que daí se transformam num câncer propriamente dito. E o câncer coloretal é um dos poucos tipos de cânceres que pode ser prevenido. A Sociedade Americana de Câncer preconiza que, a partir dos 45 anos de idade, todos os indivíduos, tenham eles sintomas ou não, passem a fazer periodicamente o exame de colonoscopia. O exame de colonoscopia, ele é fundamental tanto para a prevenção, porque através da colonoscopia nós conseguimos identificar esses pólipos, que são como pequenas verrugas, na região do cólon e do reto, e que podem ser removidas. E na grande maioria das vezes, eles sendo removidas, eles deixam de ter o risco de se desenvolver num câncer de intestino. Portanto, a idade de 45 anos é o que é atualmente preconizada pela Sociedade Americana de Câncer, uma vez que cada vez mais a gente tem tido diagnósticos desse tipo de tumor em pacientes cada vez mais jovens. Primeiramente, é preciso dizer que esse exame ele é feito com um paciente sob sedação, ou seja, ele não vai sentir nada. Ele vai estar anestesiado ou vai estar sedado. Então, nesse exame, o médico ele introduz o colonoscópio, que é um aparelho flexível, através do canal anal do paciente. E com isso ele consegue visualizar e avaliar todo o revestimento interno do cólon, em toda a sua extensão, ou seja,
avaliar justamente onde surgem os pólipos que vão dar origem, na grande maioria das vezes, ao tumor do intestino. Portanto, durante o exame da colonoscopia é possível identificar, biopsiar e tratar lesões que são suspeitas e que podem ser eventualmente diagnosticadas como um câncer de intestino. E o câncer de intestino, ele é uma doença que afeta quase que uniformemente tanto homens quanto mulheres, né? Apesar de ser mais comum a partir dos 60 anos de idade. Como eu falei anteriormente, cada vez mais a gente tem diagnosticado esse tipo de tumor em pacientes cada vez mais jovens. Portanto, alguns fatores de risco precisam ser levados em consideração quando a gente fala em câncer coloretal. Primeiramente, os pacientes que têm 50 anos ou mais têm um maior risco, têm uma maior chance de desenvolver o câncer coloretal. Pacientes que têm uma alimentação inadequada, que têm obesidade, que façam ingestão de alimentos processados e ultraprocessados. O consumo excessivo de carne vermelha, o abuso de álcool e de tabaco, cigarro. Pacientes que têm diabetes tipo 2 também têm uma maior chance de desenvolver essa doença. Pacientes que são portadores de doenças autoimunes conhecidas como doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Pacientes que têm um histórico pessoal de câncer ou histórico familiar, né, de câncer de intestino, dentre outros tipos de câncer também que tem uma correlação, como câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio. E existem também outras doenças hereditárias que podem estar relacionadas com o câncer de intestino, como a polipose adenomatosa familiar, ou PAF, que também é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento do câncer coloretal. E quando o paciente é diagnosticado com um câncer de intestino, com um câncer coloretal, o que a gente precisa fazer? Bom, primeiramente, a gente precisa fazer uma série de exames de laboratório, exames de imagem, como tomografias, ressonâncias, para poder a gente avaliar a extensão desse tumor, avaliar se esse tumor está cometendo outros órgãos ou se ele está apenas localizado ao próprio intestino. E quanto mais inicial for esse diagnóstico, maior a chance de cura e de um tratamento efetivo para esse paciente. E a partir daí, então, vai ser definido o tratamento ideal para esse paciente. O tratamento ele é multidisciplinar, envolve cirurgiões, envolve oncologistas, envolve outros profissionais da área de saúde. A cirurgia é uma das etapas principais para o tratamento desse paciente e muitas vezes ela é associada tanto à quimioterapia quanto à radioterapia para que o paciente tenha maiores chances de cura. E muitas vezes nós conseguimos fazer esse procedimento cirúrgico através de vias minimamente invasivas, como a videolaparoscopia ou mesmo a cirurgia robótica mais recentemente, em que a gente tem resultados excelentes, uma grande chance de sobrevida com uma recuperação desse paciente cada vez mais rápida, com um retorno maior às suas atividades habituais e também uma qualidade de vida maior do que na cirurgia convencional por via aberta. Doutor, e depois que eu fiz a cirurgia eu posso me considerar curado? Cerca de 50 a 60% dos pacientes que desenvolvem um câncer de intestino, do cólon, do reto, eles vão desenvolver em algum momento a metástase hepática, a metástase para o fígado, ou seja, o tumor vai se espalhar para o fígado. Portanto, muitas vezes o tratamento envolve uma série de etapas, passando muitas vezes por cirurgia, quimioterapia, radioterapia, procedimentos de radiointervenção, com o intuito de aumentar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida desse paciente.